Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão da Informação. Vamos agora com a aula 2, cujo assunto é tratar justamente de dados, informação e conhecimento. Eu já adiantei um pouco na aula número 1, em que dados, informação e conhecimento são coisas diferentes, embora totalmente interrelacionadas, mas que é importante que nós consigamos identificar exatamente o que é cada uma das coisas. Por exemplo, em relação explicitamente a dados, existe o conceito, a disciplina, que vocês já devem ter estudado um pouco, relacionada a banco de dados. Aqui nós estamos tratando da gestão da informação. E existe também, como eu comentei, e vocês sabem, a outra área, que vocês estão tendo uma outra disciplina, que é a gestão do conhecimento. Então, são coisas bastante sobrepostas. É possível que vocês acabem vendo conceitos similares nessas diferentes disciplinas, mas vamos agora, nessa aula, tentar deixar claro o que são dados, informação e conhecimento. O que é cada um desses conceitos, né? Eles estão relacionados, de que forma mais exatamente? Como uma ordem de produção. Nós temos, primeiramente, o que nós chamamos de dado. Esses dados, eles devem ser processados para que, então, nós criemos uma informação ou um conjunto de informação. E, da mesma forma, uma vez que essas informações elas são processadas, nós podemos chegar, então, ao que nós conhecemos de conhecimento. Então, existe essa ordem e como uma coisa leva a outra, é muito importante a gente saber lidar exatamente com esses conceitos. Saber quando nós estamos lidando com alguma coisa, se aquilo é só um dado bruto, né? Então já estou adiantando um pouco de como definir. O dado a gente considera como uma coisa bruta, na sua forma original. Ou se nós já estamos lidando com um tipo de informação de valor mais agregado, baseado nos dados, ou até mesmo se nós já estamos lidando com uma coisa ainda mais abstrata, que é o conhecimento que se adquire baseado nas informações. Bom, e aqui então estão algumas definições bem simples, mas para poder formalizar um pouco aquilo que eu comentei com vocês agora mesmo. Então, dados são elementos brutos. Os dados sozinhos, eles não têm significado. Pensem, por exemplo, quando a gente está tratando justamente com um banco de dados. O banco de dados, ele contém um conjunto de tabelas, né, pensando aí no termo técnico usado, um conjunto de tabela com as diferentes colunas, que são os atributos, e diferentes registros. Então, vamos pensar numa tabela de um banco de dados que seja dados do cliente. E aí, a gente olha essa tabela e lá dentro tem 23. O que será que é esse 23 que está lá dentro? E o dado, por exemplo, André. O que significa André? O que significa, por exemplo, terceiro? Então, são informações, são dados. Olha, eu mesmo ia dizer agora informações porque a gente acaba confundindo mesmo. Então, fazendo um parênteses aqui, isso que eu estou apresentando para vocês, os conceitos, é para a gente, como profissional, saber exatamente o que é cada uma das coisas, porque para cada uma das coisas existem diferentes formas de gerenciamento, diferentes formas de lidar com isso. Mas no dia a dia, a gente vai acabar usando o termo incorreto, porque, por exemplo, informação é muito forte. Então, às vezes, a gente usa informação para dado, para informação e para conhecimento. Mas isso não deve ser a preocupação principal de vocês, né? O importante é entenderem para poder profissionalmente saber como lidar com aquilo. Então, voltando, fechando parênteses, voltando. Os dados que eu comentei, 23, André, terceiro, né? O que eles significam? Isso é o que a gente chama de dado bruto, é o dado que foi levantado de alguma forma. Então, ele sozinho, ele não tem nenhum significado, o 23, tá? Se ele está dentro de uma coluna idade, ainda assim, ele não vai ter muito significado. Ainda assim, eu já vou saber pelo menos que são 23 anos. Mas vejam, eu já estou juntando dois dados, o dado 23 e o dado nome da coluna, que é idade. Então, a partir do momento que eu junto esses dois dados, nome da coluna e o conteúdo propriamente dito, eu já começo a ter uma informação. São 23 anos que alguém tem.
ou que alguma coisa tem. Agora, se eu olho um outro dado, que é o nome da tabela, que é cliente, né, eu acho que foi cliente o conceito o que eu usei, então eu já sei que um determinado cliente tem 23 anos. Então perceba, eu tenho que juntar dados para ir criando uma informação. Essa informação são os dados organizados de alguma forma e, portanto, com significado. Então dizer que eu tenho, por exemplo, 13 clientes com 23 anos, 500 clientes com 35 anos. Eu já estou organizando os dados de uma forma que eles possuam algum significado para mim. Esse significado vai depender muito da motivação que você tem, né? O que você quer num determinado momento. Você quer saber a idade média dos seus clientes? Então você pega esses dados e faz a média. Então isso também é um outro tipo de informação. Agora, e o conhecimento? O que é o conhecimento dentro dessa hierarquia? Bom, o que eu faço com a informação de que, na média, os clientes têm 27 anos? Usar essa informação, processar essa informação, interpretar essa informação de alguma forma, leva a um conhecimento. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma empresa cujo público-alvo são jovens adultos, de 27 anos em média. Não é o meu público-alvo, não são adolescentes, mas também não são adultos propriamente dito, né? E também não são, por exemplo, pessoas mais idosas. É uma faixa, né? Isso eu estou pensando na média. Eu posso pensar em várias outras informações, na mediana, no cliente mais novo, no cliente mais antigo. Isso são informações que são os dados organizados. Mas o que eu faço com essa informação? Eu tenho que adquirir algum conhecimento, senão tudo o que eu fiz antes não importa, né? O fim é o conhecimento que se adquire dentro do uso da informação. Eu vou interpretar a informação e aí, com base nisso, eu vou chegar no conhecimento. Então, notem que aqui, nessa disciplina, nós estamos focados na gestão da informação. Como organizar dados, como dar significado a esses dados. Agora, isso gerenciando uma série de questões relacionadas. Só para gerenciar a informação já é algo bastante detalhado, complexo, sistemático dentro de uma organização. Outra coisa é gerenciar o conhecimento, como vocês vão ver na outra disciplina. Gerenciar o conhecimento necessita de outros tipos de técnica, porque enquanto informação é uma coisa um pouco mais tangível, porque é um conjunto de dados organizados, como representar e como armazenar e como gerenciar o conhecimento adquirido a partir daquilo? Bom, eu só estou fazendo uma ligação com essa outra área que é a gestão do conhecimento. Aqui uma figura bastante simples para tentar deixar um pouco mais claro essa ideia de dado, informação, conhecimento. Então, por exemplo, um semáforo. Num determinado momento, o semáforo está vermelho. O que significa isso? Vermelho. O vermelho é o dado. O dado pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser verde. Agora, você olha para o semáforo, vê ele verde, aquilo é um dado. Mas existem outros dados ali naquele contexto. O semáforo em si é um dado, o local onde ele está é um outro dado. Você vai juntando todos esses dados para ter uma informação. No caso, aquele semáforo daquele cruzamento está verde agora. O que significa isso? Significa que eu posso atravessar aquele cruzamento. E assim eu tenho outras informações relacionadas aos outros dados. O dado amarelo naquele semáforo significa eu ainda até posso, não deveria, ou pelo menos ter bastante atenção na hora de atravessar. E o vermelho não deve atravessar. Então a gente tem, nesse exemplo, dados brutos, né? E a partir do momento que eu começo a organizar esses dados, ele tem uma informação. E o conhecimento? Onde é que o conhecimento vai entrar nessa história? Bom, eu posso ter, por exemplo, um outro dado que eu juntei, organizei, para criar uma informação nesse contexto. Por exemplo, eu tenho um dado que é uma esquina muito movimentada. Eu tenho um dado, por exemplo, que tem muito pedestre naquela esquina. Então eu vou organizando esses dados, vou chegando à informação e no final
eu posso adquirir algum conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o que você aprende. O que você aprendeu com aquilo? Você aprendeu, por exemplo, que naquela esquina, especificamente, quando tiver amarelo, é melhor parar. É melhor parar porque se você tentar atravessar, já vai ter pedestres atravessando, você pode eventualmente atropelar algum deles. Então você adquiriu um conhecimento, você aprendeu, você usou, você avaliou aqueles dados organizados na forma de informação várias vezes, até que você foi adquirindo um conhecimento, né? É comum a gente usar essa expressão, adquirir conhecimento, porque você vai aprendendo. E aí você pode ter um outro conhecimento, é mesmo que estiver verde, tenha cuidado, por conta que tem muito tráfego nesse cruzamento. Você pode ter um outro dado, um outro exemplo de um outro dado que você pode ter, o período do dia. Então, se é de dia, se é de noite, isso é um dado bruto. Dia. O que você faz com a informação dia? Você tem que juntar com os outros dados, acho que eu usei informação, né? O que você faz com o dado dia? Você tem que juntar com os outros dados para poder ter informação. Por exemplo, de noite, quase não tem mais pedestres, porque, por exemplo, era numa zona comercial. Bom, e aí você já tem uma informação um pouco diferente. E o conhecimento que você gerou a partir daí pode ser também um pouco diferente, porque você pode pensar, o conhecimento adquirido pode ser de noite, amarelo, passa, tranquilo. Olhe um pouquinho, presta atenção, mas você pode tentar passar. Não vai ter trânsito, não vai ter pedestre. Um exemplo parecido, para a gente explorar um pouco mais, é esse tipo de sinalização que costuma ter na estrada, né? Diga-se de passagem, geralmente ele não é usado, mas assumindo que ele fosse usado, então, o que significa isso? Quais são os dados que podem ser apresentados nessa sinalização? Reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo. Isso é para poder dizer qual o risco de um incêndio naquela região. Então, se o tempo está muito seco, já há bastante tempo sem chover, então a gente pode ir do elevado, muito elevado, até o máximo. Ou se está chovendo, o risco, se está chovendo há vários dias, o risco de ter um incêndio naquela região é muito pequeno, é reduzido. E aí a gente vai começar a fazer as mesmas análises do caso do semáforo. Uma coisa é o dado, que é onde é que a flechinha está apontando, outra coisa é a informação, o que significa aquela flechinha, o que significa aquela cor, o que significa aquela palavra, associado aonde eu estou, se eu estou numa estrada, se eu sei que aquele dado costuma ser atualizado ou não. Enfim, você vai juntando esses dados para ter uma informação. E era esperado que, nesse caso, as pessoas adquirissem conhecimento, né? É esperado que, com o passar do tempo, as pessoas aprendessem a como lidar com aquela informação. Então vejam a expressão que eu uso, aprender a lidar com aquela informação. O que eu devo fazer se estiver no muito elevado ou no máximo? Eu devo pensar de alguma forma em relação a isso ou não? Provavelmente sim. Agora percebam, eu comentei, às vezes nem é atualizado. O que significa isso nem ser atualizado? O que significa eu passar numa estrada, olhar para uma placa dessa e estar reduzido sabendo que está seco há muito tempo? Ou estar muito elevado sabendo que está chovendo há 5 dias sem parar? Isso significa o quê? O dado não tem qualidade. Você não pode confiar no dado. Se o dado não tem qualidade, então a informação que você gera a partir da organização daqueles dados, ela também não é confiável. E aí você vai tomar uma decisão baseada naquela informação que é baseada em dados não confiáveis? Não se espera que isso seja feito. Aí, na organização, é importante que o gestor da informação, o gestor de conhecimento, mas nesse caso mais especificamente relacionado ao gestor de dados e gestor da informação, tenha a preocupação de apresentar dados confiáveis, senão você só está gastando tempo, né? Alguém gastou dinheiro, recursos para colocar essas placas por aí e não tem ninguém atualizando. Então você acabou perdendo o dinheiro, o recurso que você investiu, sem considerar que você pode acabar tendo um incêndio porque as pessoas não se preocuparam da forma como deveriam se preocupar. Então, o custo acaba sendo muito maior porque você tem
esse prejuízo, né, de não ter usado a informação para poder adquirir um bom conhecimento. Bom, aqui alguns exemplos mais específicos, né? Eu usei dois exemplos da nossa vida diária para poder facilitar o entendimento, mas aqui alguns exemplos mais voltados para uma organização propriamente dita. Então, isso tem até a ver um pouco com o exemplo que eu comecei dos dados de clientes. Aqui a gente pode ter, por exemplo, um banco de dados com dados dos funcionários. Então, você pode ter nome, salário, horas trabalhadas, férias, uma série de informações, uma série de dados relacionados aos funcionários. Isso está lá no banco de dados, você pode ter um registro para cada funcionário com todos os seus dados ali. Agora, isso são dados brutos. Você olhar para uma tabela e olhar 7.500, o que significa aquele 7.500 sozinho, ele não tem significado. Você precisa começar a organizar esses dados para saber que um determinado funcionário tem um determinado salário, ele não tira férias há tanto tempo, e aí você começa a organizar esses dados para poder realmente ter informação. Mais especificamente, para que você pode organizar isso? Para montar a folha de pagamento dos funcionários, por exemplo. Então, mensalmente, você precisa organizar parte dos dados de funcionários, possivelmente parte de outros dados da organização, para poder montar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Ou então, por exemplo, para pensar no orçamento da empresa como um todo, pensando no orçamento a longo prazo, o quanto a empresa está gastando com funcionários. Isso são exemplos de informação. Adiantando um pouco, né, passando para outro nível, o que seria, por exemplo, algum conhecimento que você pode tentar trabalhar e adquirir dentro desse contexto. Por exemplo, você pode fazer um estudo para reavaliar as faixas salariais da empresa realizado pela área de RH. Então, você tem as informações de folha de pagamento, de orçamento da organização, baseado naqueles dados que eu havia comentado, e aí você pode começar a querer fazer uma análise baseado naquilo, média, salarial, tempo de serviço, se você está perdendo funcionário ou não, se no mercado a média salarial é mais alta. Então, veja, eu ainda estou indo buscar outras informações baseado em outros dados, até mesmo de fora da organização, para poder interpretar aquelas informações e adquirir um conhecimento. O conhecimento que eu posso adquirir nesse exemplo, a média salarial dos meus funcionários, considerando a sua formação, o seu tempo de trabalho, é em média 10% menor do que a média do mercado. Isso é um conhecimento que eu adquiri. Bom, o que eu vou fazer com isso? Uma outra etapa, que é a tomada de decisão. Você vai querer mudar alguma coisa? Vai querer dar um aumento para todos os seus funcionários? Bom, a decisão que você vai tomar com essa informação e o conhecimento que foi gerado a partir disso é uma outra questão, que a gente ainda vai explorar um pouco também. E aí, fechando aqui, voltando a falar dos relacionamentos de gestão da informação com outras áreas. Como a gente estava falando de dados, de informação e de conhecimento, todos eles podem ser apoiados computacionalmente. Então, no início era muito comum sistemas de processamento de dados, porque a ideia era pegar dados brutos e processar esses dados brutos, né? Lá no início da computação era muito comum, tanto que os cursos na área de computação naquela época, não sei se vocês sabem, era chamado de processamento de dados. E depois, com o avanço tecnológico, a importância que a informação passou a ter na sociedade, nós começamos a ter os sistemas chamados sistemas de informação, porque ele é baseado em dados para gerenciar as informações. E por fim, mais recentemente, nós temos então os sistemas de gestão do conhecimento, que vocês provavelmente devem estudar na outra área específica para a gestão do conhecimento. Bom, então com isso a gente fechou os conceitos relacionados a dados, informação e conhecimento, novamente fazendo um link com outras áreas que estudam cada um desses itens, e a gente continua a partir da próxima aula focando na questão da informação. Obrigado.
Tchau!